Hoje nós estamos iniciando uma nova série, meus irmãos, e nessa série nós vamos falar sobre vivendo no Espírito. No mês de outubro e novembro, essa será a nossa temática do domingo à noite. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que farei em Atos, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, e por isso que lhe acontecera. Feche teus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu grande amor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de nos reunirmos como igreja do Senhor neste lugar, Senhor. Nós louvamos, nós adoramos o Teu nome de todo o coração. E, Senhor, agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações. Que nada, que ninguém seja motivo para nos distrairmos, ó Pai, mas que a gente possa estar atento a todo momento, Senhor, ao que o Senhor vai falar conosco, aquilo que o Senhor já ministrou em meu coração. Que o Senhor me dê a capacidade de falar à sua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. A palavra do Senhor, no livro de Atos, para mim, é um livro muito inspirador quando a gente pensa na igreja nesses dias, nesse tempo. E eu vejo que o livro de Atos é um livro que deve ser visto como uma espécie de cartilha, como se nós tivéssemos sempre que voltar para ela, olhar o que aconteceu na igreja primitiva e ver se nós estamos vivendo de acordo com essa igreja. Eu lembrava que um dos grandes avivamentos que aconteceram na história recente aconteceu na África do Sul. E o pastor Erlon Steng, ele fala sobre esse avivamento. Ele diz que estavam vivendo uma crise muito grande como ministério, e ele estava pensando em abandonar, e o Senhor os direcionou para que eles olhassem para Atos, confrontassem a vida que eles estavam vivendo como igreja e começassem a aplicar, e aquilo trouxe uma transformação. Foi um dos motivos da transformação daquela igreja, daquela comunidade, que trouxe um grande avivamento sobre a África do Sul. Outro pastor que fala muito sobre Atos é o pastor Jeremias Pereira, e ele fala que nós pastores, nós líderes devemos ler Lucas e Atos. Terminamos de ler, começamos de novo, Lucas e Atos. Nós temos que ter esse livro na cabeceira, temos que ler o tempo todo. Por quê? Porque esse livro, Atos, narra como foram os primeiros passos da igreja cristã. O que a igreja fez? Fala como os discípulos viviam após a ascensão de Cristo. E quando nós pensamos nisso, três coisas me chamam a atenção. Primeira coisa, quando eu olho para esse texto, eu vejo que eles tinham um estilo de vida muito significativo e muito marcante. Quando a gente olha lá no início, nós vemos que eles tinham uma ordem muito clara de Deus para eles: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então, para que esse estilo de vida pudesse ser vivido, primeiro eles tinham que obedecer uma ordem. Segundo lugar, eles tinham expectativa que essa promessa iria se cumprir. Vocês receberão o Espírito Santo. Então eles obedeceram e eles ficaram na expectativa: Deus vai mandar o seu Espírito. Nós não sabemos, não temos ideia, mas Ele falou que nós seríamos cheios do Espírito Santo de Deus.
E quando eles aguardavam, enquanto eles esperavam para cumprir essa missão, eles sabiam que tinha um propósito muito claro nessa missão. Ser cheios, aguardar, ser cheios do Espírito Santo, e sendo cheios eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Chegou aos confins da terra. Chegou até nós e tem chegado, como nós ouvimos agora, Edmar e a Marta orando especificamente pelo Edmar, que daqui a pouco vai para o outro lado do mundo, levando o Evangelho, compartilhando a palavra do Senhor. E como é que a gente faz isso se a gente não fizer através do Espírito Santo? E se a gente não fizer baseado neste tema que eu estou propondo para nós nessa noite, vivendo na ousadia do Espírito. Só com essa ousadia a gente pode fazer isso. Ter espírito de ousadia significa ter coragem, significa acreditar e confiar que Deus nos dá o poder para testemunhar sobre Cristo e cumprir a sua vontade, de compartilhar do seu amor. Através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos a convicção e sabedoria necessária para testemunhar a nossa fé sem medo. Falar do amor de Deus sem medo. E quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós vamos ao Senhor, quando nos submetemos à sua palavra, nós podemos sim experimentar a plenitude do Espírito Santo agindo com coragem e poder. É com essa coragem que a gente vive. A palavra do Senhor ainda em Atos, capítulo 4, verso 31, nos diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A ousadia é uma característica, faz parte do estilo de vida daqueles que têm o Espírito Santo. A palavra do Senhor também nos confirma isso em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se Ele não nos deu covardia, Ele nos deu ousadia para falarmos o seu amor. E a atitude de Pedro e João nesse episódio nos chama a atenção para esse tema, de vivermos na ousadia do Espírito. E nesse contexto eu quero chamar a atenção, antes que entremos nos pontos específicos que o Senhor ministrou ao meu coração, sobre o que está acontecendo aqui. O texto é muito rico, fala da hora nona. E a hora nona era o horário das 3 horas da tarde, o momento do sacrifício que acontecia no templo. Haviam 2 momentos que isso acontecia, pela manhã e no horário da tarde. E nesses horários eram os horários que o templo estava mais cheio, onde havia presença de mais pessoas para fazerem as suas orações, mas também para entregarem o seu sacrifício, a sua confissão de pecados diante do Senhor Jesus. Diz que naquele lugar tem um homem que está com um problema seríssimo. Ele é um coxo de nascença. E aqui nós entendemos que essa pessoa não é um coxo só no sentido de ser manco, ter uma dificuldade para caminhar. Esse coxo que está citado nessa história, ele não consegue sequer ficar em pé. Ele necessita que pessoas levem ele até a porta do templo para que ele possa ali de alguma forma receber ajuda, a misericórdia dos seus irmãos, dos seus compatriotas, daqueles que creem na mesma fé que ele. E esse caso, o caso desse homem é algo muito sério, algo muito complicado. Desde que ele nasceu, ele não teve a oportunidade de ficar em pé como nós ficamos. Ele nunca tinha vivido essa experiência, e diz o texto que diariamente ele era colocado na porta formosa. Aí uma discussão entre comentaristas sobre qual porta seria essa, leste, oeste, norte ou sul, enfim, a questão não é essa. A questão é que esta porta formosa, ela é identificada como local onde entravam principalmente homens e mulheres judeus. Cada porta dava acesso para um tipo de grupo ou segmento de pessoas. Então, nesta porta, especificamente, entravam homens e mulheres que eram judeus. E por que ele ficava nessa porta especificamente? A gente sabe que era pedir esmola, mas o judeu tinha um compromisso na
ajuda ao necessitado. A palavra que ele usa em grego para pedir a esmola é tzedakah, que significa esmola, que vem da mesma origem da palavra tzedek, que significa fazer justiça. Então, quando um judeu passava por aquela porta, que ele tinha um encontro com aquela pessoa e ouvia ele falando, me dê uma esmola, ele também entendia que aquilo era um pedido, faça justiça pela minha vida. Aquilo significava também que era um mandamento da Torá, contribuir e ajudar as pessoas que estavam passando por dificuldades, e todo judeu devia contribuir. Então ele não está naquela porta por acaso. Ele está naquela porta porque qualquer judeu que é um bom religioso, que é piedoso, ele vai ajudar aquela pessoa. Esse é o contexto que Pedro e João estão passando, e eles são desafiados a colocar a prática do seu estilo de vida, ou seja, a ousadia de quem tem o Espírito Santo em sua vida. No momento de maior movimento do templo, no momento da vida de um homem tão necessitado de tantos problemas que ele vivia, era o momento de viver ousadamente guiado pelo Espírito. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite, que viver ousadamente, é ver além do que os meus olhos podem ver. É enxergar aquilo que as pessoas comuns não conseguem ver. O judeu comum e piedoso via a oportunidade de cumprir a lei, via a oportunidade de fazer o que era a sua obrigação, via de repente a chance de fazer aquilo que ele era capaz, de dar uma parte dos seus recursos, de exercer a justiça, de exercer a misericórdia. Agora Pedro e João, eles viam além. E por que eles viam além? Porque eles andavam pela fé, e não pelo que os seus olhos simplesmente viam. E para andar assim, ver desta forma, precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os olhos do nosso coração. Que a gente vá além, que faça-nos ver o que os olhos naturais não são capazes de ver. E aí eu lembro do moço de Moisés, desculpa, não é Moisés, aqui é Eliseu. O moço de Eliseu, ele está preocupado, está com medo. Por que ele está com medo? Os sírios cercaram a cidade onde ele está com Eliseu. Os sírios querem pegar Eliseu, porque Eliseu é um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. O Senhor dá revelação para ele. Os sírios não conseguem vencer os israelitas, e aí eles cercam a cidade. E então o moço de Eliseu, ele diz assim, ai meu Senhor, Eliseu, o que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, nós vamos morrer diante dessa situação. Ele estava desesperado, porque os seus olhos naturais só conseguiam enxergar o inimigo em toda parte. Então Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E o Senhor fez isso, e ele pôde ver o exército de Deus ao redor, ele pôde ver a ação de Deus poderosa acontecendo naquele lugar, e aquilo trouxe calma, trouxe paz ao seu coração. Ver além do que os olhos podem ver e enxergar o sobrenatural. Ou seja, o que não é natural em nossos dias, o que os nossos olhos, ou o que os seus olhos, os meus olhos estão vendo nesse momento. Só aquilo que nós podemos enxergar com os olhos naturais, aquilo que nós estamos focando, aquilo que nós estamos dando atenção, é a direção que está nos apontando o caminho. Viver dessa forma é ser ousado. Viver dessa forma é ser corajoso. E só é possível quando somos guiados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Tem um livro que eu indico para você, O Contrabandista de Deus. Eu não sei quantos conhecem esse livro. Irmão André, fundador do Portas Abertas. O irmão André, ele faleceu agora há 1 ou 2 anos, ele viveu o tempo da cortina de ferro. E quando surgiu a cortina de ferro e que as pessoas que estavam do outro lado não podiam receber a palavra do Senhor, ele foi tocado por Deus, ele falou, eu preciso ir até lá,
para pregar o evangelho para essas pessoas, para deixar a palavra de Deus para eles. Ele tinha um fusquinha, e ele enchia aquele fusquinha dele de Bíblias. Quem conhece fusquinha sabe como que é, aquele capô da frente, que não cabe quase nada, no banco do lado ele enchia de Bíblia, naquela parte atrás ele enchia de Bíblia, o carro ia cheio de Bíblia. Antes de sair com o seu carro, ele orava: Senhor, fecha os olhos dos guardas, que eles não vejam o que eu estou fazendo. Eu preciso levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas. E um certo dia ele estava indo e um guarda parou ele. E quando aquele guarda parou, falou assim: abre o capô do carro. Ele abriu o capô. O que tinha lá? Bíblias. Abre a porta lateral. Ele abriu a porta, olhou atrás e só tinha Bíblias. Aí ele perguntou para o irmão André, falou: para onde que o senhor está levando essas coisas? Ele falou: estou entrando na cidade tal, que era dentro da cortina de ferro. E ele disse assim: então você corre, porque senão essas verduras vão estragar todas. Você tem que chegar o mais rápido possível. É o sobrenatural de Deus. Às vezes nós ficamos presos em falar: será que Deus vai fazer mesmo? Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Ele nos capacita, Ele nos faz ousado, Ele faz andarmos por fé. Eu falo para você: leia esse livro, você vai ser impactado. Tem muitas histórias lindas e poderosas do que o Senhor fez na vida desse irmão. Viver ousadamente é ver além do que os meus olhos podem ver. A palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. É a palavra do Senhor. Ele nos desafia a viver desse jeito todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Amanhã isso vai acontecer de novo. O Senhor bate na porta do nosso coração, do meu e do teu coração. Todo dia Ele faz um convite para que nós possamos viver um dia extraordinário com Ele. Não é um dia ordinário, não é um dia comum, é um dia extraordinário na sua presença. Talvez o motivo que muitas vezes nós não estejamos vivendo isso é porque as distrações não estão deixando ouvirmos a sua voz. Pode ser porque a rotina tenha nos levado a um lugar onde não temos mais expectativa do extraordinário. Quem sabe vivemos como judeus comuns e piedosos que estão cumprindo apenas os seus deveres. E não conseguimos perceber oportunidades de viver ousadamente, vendo além do que os nossos olhos veem. O dia vai amanhecer de novo, daqui a algumas horas. O dia vai amanhecer de novo e o Senhor vai bater na porta do nosso coração para revelar para nós coisas grandes e profundas que nós não sabemos. Tenha ousadia, viva vendo pelos olhos da fé. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, pensando a respeito disso, é que nós podemos viver ousadamente profetizando. Profetizando, falando do seu amor. Todo crente é potencialmente um profeta do Senhor. Lá em Atos, onde nós estamos lendo, no capítulo 2 diz assim: sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós pensamos nessa palavra profetizar, profetizar significa revelar o futuro, mas também significa falar. Falar do quê? Falar das obras do Senhor, falar do poder de Deus, falar que Ele é poderoso, que Ele faz infinitamente mais do que a gente pode pensar e imaginar, conforme seu poder que opera em nossas vidas. Um exemplo de profetizar: o Senhor olhou para o profeta e disse assim: profetiza ao vale dos ossos secos que vivam, ou seja, fala aos ossos, no vale dos ossos secos, para que vivam. As palavras de Atos são referência à profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, e o significado aqui, quando ele disse: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ele está dizendo: os vossos filhos e vossas filhas falarão de Deus, porque eles têm um conhecimento mais profundo e rico de quem o Senhor é.
A ousadia de profetizar é ter a coragem de falar sobre quem Deus é. É ter a coragem de falar do seu poder que opera em nossas vidas. É a coragem de dizer, levanta e anda, porque isso está no DNA da igreja do Senhor, que é profunda e rica no seu relacionamento com Deus. Lembremos que Pedro e João estavam indo ao templo orar. Lembremos que eles vinham das suas casas. Era natural a igreja estar reunida nas casas. Era natural a igreja ir para o templo, adorar e louvar a Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que isso era o estilo de vida. Era a forma da igreja viver, que os fez profundos em Deus, em conhecê-lo. E isso estava no DNA deles. Era natural, não era forçado. Eles não iam à igreja ou no templo pela obrigação, eles não iam para cumprir uma escala. Havia fome e sede da presença de Deus. Essa é uma característica de quem profetiza. Quando nós vivemos ousadamente, nós vivemos profetizando. E profetizar, quando eu falo aqui, não tem a ver com aquela teologia que vem ensinando para nós, determine para Deus, não é isso. Nós vamos ter o que profetizar, nós vamos ter o que falar de Deus, quando nós formos profundo com Deus. Só tem o que profetizar, ou só tem o que falar, quem ouve a voz do Senhor. Esteja atento, busque o Senhor para ouvir Ele em todo momento. E quando nós voltamos para o texto, quando nós olhamos para Pedro, ele pede para ter atenção daquele homem. Quando ele tem a atenção voltada para si, ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Isso faz eu pensar em algo que é muito importante que aprendemos aqui. Aquele homem tinha uma grande expectativa apenas por esmola, por um trocadinho, por aquilo que estivesse sobrando para ele. O mundo só tem expectativa de ganhar esmolas. O mundo espera isso, porque esmola não sustenta, esmola é temporário. E aí o mundo procura ou ensina que se você for para esse caminho, isso vai te trazer conforto, alegria e paz, mas aquilo é passageiro. Se você se envolver com isso, você vai ter alegria e paz. E não é verdade, somente em Cristo nós podemos ter essa paz que completa o nosso interior. Somente nele nós podemos viver assim. Por isso Pedro fala para ele, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus faz a obra completa nas nossas vidas, como nós vivemos no Espírito, vivendo ousadamente. O que ele estava dizendo para aquele homem era assim, você não precisa de ouro e prata. O que você precisa é de Jesus, e disso eu posso falar, porque eu tenho intimidade com Ele. Por isso levanta. Por isso saia dessa situação. A igreja do Senhor foi chamada para um propósito muito maior. Aquelas pessoas iam ali, entregavam a sua esmola, entregavam aquilo que eles podiam fazer, eles cumpriam a Torá, mas nós como igreja hoje precisamos entender que a igreja foi chamada para um propósito muito maior, no sentido que nós devemos sim, nós podemos exercer a justiça social. Aqui na igreja nós vemos isso na ajuda aos necessitados, aos carentes, mas só isso não basta. Qualquer instituição pode fazer isso. Qualquer grupo pode de repente entregar cestas básicas, mas nenhum grupo desses pode oferecer o que a igreja tem. Nenhuma instituição pode dizer, mas somente a igreja pode profetizar e dizer assim, você não precisa de ouro e prata, o que você precisa é de Jesus, por isso levanta e anda. Porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Porque nós somos cheios dessa autoridade. Nós temos o nome que está acima de todo nome. A igreja tem esse poder porque nós temos o nome que transforma e continuará transformando as nossas histórias, a história daqueles que encontrarem com o Senhor. Nós podemos falar dessa forma porque nós somos aqueles que podem profetizar sobre o nome que está acima de todo nome. Viver ousadamente profetizando só é possível através deste nome, pelo poder do Espírito Santo que opera em nossas vidas.
Em terceiro lugar, viva ousadamente, manifestando a glória de Deus. E quando eu falo disso, eu quero que a gente olhe para o final do texto, quando diz assim, que naquele momento, quando ele levantou, ele saiu pulando, ele saiu louvando, e ele entrou no templo. Então nós vemos que aquele homem deu um salto. Depois daquele salto, ele começou a pular e louvar a Deus, e ele entrou no templo junto com eles. E um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, que quem viu o que ocorreu com aquele homem que ficava na porta do templo das esmolas, viu o nome do Senhor sendo glorificado. Diz que diariamente ele estava ali. Ele era alguém conhecido. Talvez algumas pessoas façam, está ali o fulano. Talvez alguns parassem e conversassem, como que você está? Talvez outros, eu conheço a família dele. Mas naquele momento, eles olharam e viram aquela situação que houve uma grande transformação. E o texto vai continuar dizendo que o povo ficou perplexo. E quando eles ficaram perplexos, quando eles ficaram tocados, quando eles foram impactados com aquilo que eles fizeram, eles correram em direção a Pedro e João, e eles queriam saber o que estava acontecendo, porque a glória de Deus foi manifestada. E quando nós falamos da glória do Senhor manifestada, é a certeza, de que Deus está neste lugar. Deus estava ali. A presença do Senhor foi percebida. O peso da glória era sobre aquela casa. O cabode de Deus foi evidente. Deus está neste lugar. E algo que me chama a atenção nesse episódio é onde aconteceu. No templo. Aliás, na porta do templo. O lugar onde Jesus gerou tanto desconforto aos religiosos. E templo aqui tem sinônimo de controle para aquela época. Nós sabemos que os religiosos tinham muito interesse de manter o controle sobre aquilo. Sabemos que os herodianos tinham muito interesse também de ter o controle sobre o templo. Até os romanos queriam espaço de controle sobre o templo. E tudo isso porque eles desejavam ter controle e poder sobre todas as pessoas. Poder. Era isso que eles queriam. E aí então, aparecem dois homens simples, pescadores da Galileia, que deixam todos perplexos. E aí o povo começa a hesitar. Dúvidas e indecisões pairam no coração e na mente daqueles homens. Não é o templo a casa do Senhor? Ele não vive no santo dos santos? Quem tem autoridade não são os sacerdotes? Presta atenção, uma coisa importante aqui, meus irmãos. Templo era sinônimo de poder. O que o homem mais deseja neste mundo não é fama nem dinheiro, ele quer o poder. E pelo poder ele faz atrocidades, e nós vemos na história da humanidade. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor, nós recebemos o poder que o mundo não pode ter. Sabe quem pode ter esse poder? Aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só tem acesso a esse poder quem faz isso. Você percebe isso? O que acontece naquele momento, naquela hora, naquele instante é transformador sobre aquelas pessoas. Porque o poder, a glória de Deus foi manifestada. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor Jesus, iniciando essa série que nós vamos falar durante esses próximos 2 meses, de viver no Espírito, que nós precisamos ser ousados, para que o nome de Deus seja glorificado, para que vidas sejam tocadas. Nós precisamos fazer isso a todo momento. Para finalizar, quero falar sobre George Miller, um grande homem de Deus que viveu no século XIX. George Miller tem alguns testemunhos marcantes de alguém que experimentou o poder de Deus. Se você não leu a história dele, busque, tem muita informação. E George Miller, ele viveu 2 das experiências, 2 eu quero falar. Uma foi porque ele tinha um orfanato onde ele cuidava de crianças abandonadas. E ele tinha um compromisso com o Senhor que ele nunca ia pedir nada para ninguém, exceto o Senhor. E tudo ele pedia em oração. Um dia ele não tinha café da manhã para as crianças. E ele sentou com as crianças à mesa. E ele orou e falou: Senhor, o Senhor sabe que nós não temos um copo de leite hoje para oferecer para as crianças, mas nós te damos graça porque nós confiamos em Ti.
Terminando a oração, alguém bateu a porta. Era a carroça que passava para levar o leite e o pão para a cidade. E a carroça tinha quebrado na porta daquele orfanato. E o carroceiro falou assim: olha, eu não tenho o que fazer com esse pão e leite, eu posso doar para vocês? Eu posso dar para vocês? E o Senhor respondeu a oração naquele momento. Uma outra experiência de George que ele teve foi quando ele estava indo para um país onde ele foi convidado, se não me engano, nos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos, e quando ele estava em viagem, ele tinha que chegar no sábado, só que no meio da viagem ele pegou um grande nevoeiro nessa viagem. E o barco teve que diminuir a velocidade, o comandante chegou para ele e falou: reverendo, nós não conseguiremos chegar no sábado no horário previsto. E ele chamou o capitão do navio e falou: venha comigo que eu vou orar. E ele orou de uma forma muito simples. Ele disse assim: querido Jesus, tu sabes a respeito do encontro que marcaste para mim na cidade de Bristol no sábado. Assim, por favor, afasta o nevoeiro. Amém. Quando ele terminou de orar, o capitão resolveu que ia começar a orar. Ele falou: você não precisa orar. Por 2 motivos. O primeiro motivo que você não precisa orar é porque o Senhor não crê que Deus pode fazer isso. E em segundo lugar, é que eu creio que o Senhor já fez isso. E quando eles saíram da cabine e olharam para fora, o céu estava limpo. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que derramou o seu Espírito sobre nós e nos convida a viver uma vida de ousadia. Feche os teus olhos nesse momento.